Mas esse tema não foi simples para mim, porque a palavra de Deus que vinha ao meu coração era muito forte. A palavra era: onde estás? E confesso, irmãos, que me incomodou profundamente. Até compartilhei um pouco rapidamente com o pastor Zé Roberto aquilo que Deus estava me incomodando. Irmãos, eu passei bastante tempo pedindo a misericórdia do Senhor no assunto que estaremos tratando essa manhã. Hoje o Senhor me acordou bem cedo para poder meditar, para que eu pudesse ter plena certeza que seria boca de Deus e não somente aquele que traz alguma coisa para agradar os ouvidos dos irmãos ou a mim mesmo. O texto de Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9 é um texto que traz profunda tristeza. É um contraste agressivo, profundo em relação ao capítulo 2. Eu quero que você esteja com a sua mente, o seu coração, dizendo: Pai, fala o meu coração nessa manhã. Fala de maneira especial. Vamos à leitura do texto. Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Onde você está? Houve uma ocasião na minha vida que eu estava fugindo de Deus. Eu não queria ser pastor. Já nos meus 40 anos, eu fiz teologia porque eu queria aprender mais. Mas nos 41 anos, eu estava em Campinas, com 20 anos de experiência na área química. Deus me colocou numa situação que eu só tinha um caminho, o caminho da cruz. Não que eu não caminhasse com Jesus, mas o caminho do ministério, o caminho da renúncia. E se eu fosse começar hoje, queridos irmãos, eu seria pastor. Faria como meu filho fez. Com 13 anos ele falou: vou para a África. E largou tudo, não foi para a África, graças a Deus. Hoje está em Roraima. Ele tomou a melhor decisão do que eu, mas Deus, pela minha misericórdia, me alcançou. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã. Pai querido, eu peço ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que a mente, o coração, a partir do meu, Pai, estendendo a cada um que se encontra dentro deste santuário. Espírito Santo de Deus, que a mente e o coração seja cativo ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, eu peço também que Ti, amado e querido Espírito Santo, convença cada coração do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, haja no mundo espiritual impedindo que de alguma forma Satanás, assim como seduziu Adão, iniciando a partir de Eva, Pai, não tem autoridade nesta manhã, e eu declaro toda a falência dele, seus demônios, para tirar, que venha porventura querer roubar a mensagem que você trazia. Mas, querido e amado Espírito Santo, que ela faça profunda transformação a partir do meu coração, da minha mente. Alcance a cada um de nós. Não peço somente por esses que aqui se encontram, mas aqueles que estão ao alcance da nossa voz. E aqueles que porventura venham, Senhor Deus, participar desse culto em casa, seja através das redes sociais, até no futuro mesmo. Mas, Senhor, faça a transformação a partir de mim para a glória do Senhor. Pai, usa-me com autoridade e poder. Sou totalmente dependente do Senhor. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, a grande ideia, a frase que fará você lembrar desse texto é: o temor da presença do Senhor. O temor da presença do Senhor leva o homem à fuga. A presença de Deus leva o homem a fugir da presença de Deus. A certeza da presença de Deus. Porque eu não teria coragem de estar na presença de Deus sem saber exatamente como eu estou. Cristo me olha, Deus me olha através de Cristo. Por isso que pela graça eu sou salvo. Moisés temeu
Homens no Velho Testamento temeram estar na presença de Deus, porque Deus é puro. Então a presença de Deus, o temor da presença de Deus leva o homem a se afastar. Mas só que o amor, a misericórdia de Deus restaura a identidade do homem ferido. Irmãos, esse texto fala exatamente o homem que foge da presença de Deus, porque ele conhecia quem era Deus. Havia um relacionamento muito próximo, uma afinidade, no capítulo 2. E agora esse homem quebra tudo isso, e ele tem consciência disso. Então ele tem medo de estar na presença de Deus. Mas por outro lado, nós temos um Deus amoroso, misericordioso, que busca restaurar a identidade desse filho amado. E vocês vão entender por que essa palavra identidade. O tema da nossa mensagem é um novo começo. Irmãos, eu estou começando de novo. Não sei exatamente de que forma, mas eu estou começando de novo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu não tive que me conter. Irmãos, pode uma criatura fugir da presença do seu Criador? Pode uma criatura fugir da presença do seu Criador? Pode você fugir da presença de Deus? A Bíblia nos ensina que Deus conhece o nosso coração. Deus está presente em cada lugar que eu estou. Deus tem os nossos destinos em suas mãos. O salmista, o Salmo 139, verso de 1 a 12, diz: Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, enquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por cima, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho aos confins dos mares, ainda ali me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Queridos irmãos, como podemos fugir da presença de Deus, quando pelas Escrituras sabemos que através da sua maravilhosa graça nós fomos alcançados? Através da maravilhosa graça na pessoa de Jesus eu fui alcançado. Pela fé eu reconheci que eu era pecador e dei um passo aceitando a Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Meu nome está escrito no livro da vida. Como eu vou me afastar do Senhor depois de ter uma experiência tão forte com o Senhor? E quando penso também nas Escrituras que diz que eu sou um povo escolhido, nós somos povos escolhidos, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem a misericórdia de Deus. Como eu vou me afastar de Deus, sendo eu povo escolhido de Deus? E quando continuando olhando agora Paulo, ele diz que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce no santuário dedicado ao Senhor, no qual vós justamente está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito Santo. Como eu vou me afastar de Deus diante de tanta narrativa da palavra de Deus, de ter tido um encontro real e pessoal com o Senhor? Queridos irmãos, nós não podemos nos afastar de Deus, mas podemos fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida.
Você pode não se afastar de Deus, que você não tem esse poder, mas você pode matar os propósitos de Deus que estão na sua vida. Você acha que o propósito de Deus para Adão era esse? Você acha que Deus criou Adão exatamente para que ele agisse daquela forma? Não. Deus criou Adão para governar. A palavra de Deus lá no capítulo 2. Havia uma perfeita unidade. A presença de Deus. Deus criou para isso, não criou para que ele pudesse fugir do propósito de Deus. Eu quero pensar nesta manhã, queridos irmãos, um novo começo para você. Talvez você já fugiu do propósito de Deus na tua vida, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Deus traçou algo especial para a tua vida e você tentou arrebatar isso, não tem jeito. Se você tem um selo do Espírito Santo, se você está nas mãos de Deus, na mão de Jesus, conforme João capítulo 10, verso 27 a 31, não tem como você fugir de Deus. Agora você pode fugir do propósito de Deus. Você pode estar fora do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Foi o que eu lutei durante muito tempo. Eu sempre fui um homem de Deus. A minha palavra buscou ser sim, sim, não, não. Mas eu fugia de um propósito de Deus. Por isso, meus irmãos, quero levar você a pensar o que aconteceu com Adão. Por que Adão fugiu do propósito de Deus? Porque Adão, que tinha todo um plano estabelecido para ele, e simplesmente ele aborta tudo aquilo que Deus planejou para ele. Irmãos, Deus tem algo para você. Quando você entregou sua vida real e pessoal ao Senhor, Deus traçou algo especial para a tua vida. Entretanto, você abortou isso, você fugiu dos propósitos de Deus. Então nesta manhã eu quero que você olhe na pessoa de Adão, o caminho que Adão seguiu, a forma que ocorreu, para que você possa fazer uma reflexão profunda, e também as consequências que aconteceu com Adão, consequências houve, também está havendo consequência na tua vida. Quando você foge do propósito de Deus, não está afetando somente a você, e a palavra de Deus vai te mostrar isso, está afetando também a tua família, a tua geração, e você vai ver na palavra de Deus nos exemplos. Por isso é muito importante, queridos irmãos, fecha nesse momento tudo que você está fazendo, fecha, concentra na palavra de Deus. Deus quer falar ao teu coração de maneira específica, mas a grande questão é como você ouvirá. Se você não consegue se concentrar, fecha os teus olhos. Mas, queridos irmãos, voltando no texto, para entendermos o que aconteceu com Adão, que foge do propósito de Deus. O verso 8 e 9 nos mostra o início dessa resposta. O temor da presença de Deus leva o homem a fugir. Normalmente, quando uma pessoa erra, ou ele se sente magoado, cansado, quando ele se sente desprezado, ele foge da presença de Deus. Mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, nunca o deixará só. O Espírito Santo sempre está te incomodando, e essa manhã ele vai fechar isso, porque o tempo da nossa mensagem é um novo começo. O verso 8 nos mostra que quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam deles entre as árvores. Aqui nós vemos então no capítulo 8, no verso 8, o temor da presença do Senhor leva a fugir. Há um contraste, conforme já havia falado, profundo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 2 revela o propósito de Deus para com a humanidade e consequentemente para cada um individualmente. Então, no capítulo 2 nós vemos esse propósito de Deus. Irmãos, ali retrata de maneira tão linda, no verso 7 do capítulo 2, por exemplo, a afinidade do homem com Deus. O verso 16 mostra a profunda comunhão, dando liberdade ao homem. Comunhão é quando você dá liberdade ao outro, essa liberdade é recíproca. E também nós vemos o homem cooperando com Deus. O texto diz que os animais foram colocados na frente do homem, o homem foi nomeando aqueles animais. Então nós vemos aqui o homem cooperando com Deus, o homem afinidade com Deus, a imagem e semelhança de Deus. E então é gostoso ver esse momento. E queridos irmãos, aqui tem uma coisa que eu queria lembrar, pensar a você.
Como está a tua fidelidade ao Senhor? Agora eu vou acrescentar uma segunda palavra e outra questão que é importante, talvez agora você vai conseguir associar isso, mas você vai entender no texto. Como está a sua lealdade à igreja? Porque o texto fala exatamente dessas duas coisas de maneira muito clara e você vai entender. Como está a sua fidelidade a Deus? Como está a sua lealdade à sua igreja? E aqui eu não estou falando de Igreja Batista Betel, claro que também estarei falando sobre isso. Eu estou falando a igreja do Senhor Jesus, a igreja militante, a igreja guerreira, a igreja que nunca deixará de ser vencedora. Irmãos, olhando a perspectiva dos olhos humanos, podemos achar que a igreja está falindo. Não, a igreja está avançando. A nossa igreja, a Igreja Batista Betel, é uma igreja vitoriosa. Deus nos deu todo esse prédio para criar teia de aranha. Deus nos deu esse prédio para que vida seja alcançada para a glória de Deus. E Deus está fazendo um renovo e começará um tempo novo nessa igreja. A questão é se você faz parte dela ou não faz. Queridos irmãos, olha o que o texto diz. Retrata uma afinidade do homem com Deus, uma perfeita comunhão, dando liberdade ao homem, um homem cooperando com o Evangelho, um homem caminhando. A palavra de Deus diz que nós somos do ministério da reconciliação. Assim como nós somos reconciliados com Deus, nós somos instrumento de reconciliação. Agora, por que o homem fugiu da presença de Deus? Irmãos, sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ele foi criado dotado das faculdades de raciocinar, da forma de expressar emoções, de agir voluntariamente. Deus não criou o fantoche. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você não torna os fantoches, você torna um escravo. Paulo diz que ele é doulos, no grego a palavra é escravo. Sou escravo de Cristo. Você deixa de ser escravo do mundo para ser escravo de Cristo. É a palavra de Deus que nos ensina, Romanos capítulo 1. Mas por outro lado, Deus nos chama como filho amado. Filho amado. O homem foi criado com a capacidade de manter uma comunhão perfeita com Deus. Entretanto, a violação da palavra de Deus quebra a perfeita comunhão e o temor da presença de Deus leva a fugir. Esse homem que foi criado à imagem de Deus, afinidade com Deus, agora ele foge de Deus. Irmãos, a violação das escrituras sagradas resulta na quebra da fidelidade para com Deus e afeta profundamente na nossa lealdade para com a igreja. Vamos ver como isso aconteceu? Agora vocês precisam olhar os versos seguintes. Abra para mim, por favor. Agora vocês precisam olhar o verso seguinte. Olha os versos seguintes, queridos irmãos. Aliás, obrigado. Olha os versos anteriores. Vamos olhar a partir do verso 1. O que aconteceu? A curiosidade. Verso 1, a curiosidade e a desconfiança despertada em Eva. Primeiro passo que nos leva a deixar a fidelidade de Deus. A deixar a fidelidade de Deus. A deixar de caminhar com o Senhor. É a curiosidade. A curiosidade desperta a desconfiança. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Você acha que Satanás mudou com essa voz mansa? Interessante que ele não vai contra Deus, ele levanta um ponto de dúvida, curiosidade. A segunda ação é a sedução pelas palavras. A sedução pelas palavras com o objetivo de trazer dúvida quanto às verdades estabelecidas por Deus. Irmãos, isso é seríssimo. Nós vamos ver isso já no final da mensagem. O pastor Lucas sempre fala da teologia da libertação, do ateísmo, teísmo aberto. São expressões que ele sempre está usando com os jovens, dizendo o que está acontecendo. Isso aqui é exatamente isso. A sedução pelas palavras com o objetivo de trazer dúvida quanto às verdades estabelecidas por Deus. Irmãos, Deus estabeleceu verdades. Amém? Ele vai julgar você e a mim pela palavra, viu?
Não é pelo que você acha não, viu? Toma cuidado com isso. É pela palavra. Vocês entendem por que o meu temor de estar aqui na frente? Eu nunca tremi tanto. Eu estava ali sentado tremendo. Confesso, pastor. Irmãos, há um temor de Deus sobre esta igreja. E saiba que Deus vai realizar o propósito dele nesta igreja. Amém. Pastor, Deus vai realizar o propósito que ele estabeleceu. Ele vai fazer. Não é questão de falada de um homem, é falada da palavra. Porque, irmãos, a sedução pelas palavras convertiu em trazer dúvida quanto às verdades estabelecidas por Deus. Há muitas pessoas que estão dando conversinha, as palavras situosas. Irmãos, vamos ao texto. A palavra que muda. Olha o que Deus ordenou. Capítulo 2, 16, 17. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Queridos irmãos, como eu fico pensando no nosso filho. Eu até no último filme falei, gente, nós estamos estabelecendo princípios que você talvez não vai ter 3 textos que falam sobre o assunto. Mas nós, como pastores, preparamos esse material para dar a vocês segurança. Como pai querido, nós queremos colocar, irmãos, eu acompanho meus 2 filhos, nós somos muito próximos. E sempre nós estamos conversando, ouvindo e sendo ouvido. Irmãos, agora olha só o que Eva respondeu quando ela foi indagada por Satanás, quando ele falou, realmente disse o Senhor isso, colocando palavras duvidosas. Então ela respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher, e do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer. Disse Deus, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. Ela acrescenta uma palavra, ela quer dar mais ênfase a Deus, é como se ela quisesse, Deus apenas falou, não coma, e ela acrescente, não toque. É interessante, irmãos, como nós temos essa capacidade de querer de alguma forma fazer que a palavra de Deus seja conforme eu quero. Os meus absolutos são mais importantes que os absolutos de Deus. E aqui começa, queridos irmãos, vou falar para você, uma queda de um grande abismo. Agora, como Satanás seduziu a Eva? Ele fez ela descrer das palavras. Primeiro ele põe um ponto, mesmo que Deus tenha falado em restrição, ele é bom. Ele fala assim, olha, Deus é bom, Ele falou que você vai morrer, mas Deus é bom. Queridos irmãos, esse negócio de Deus é bom, mas Deus é justo, sabia? A bondade de Deus é inerente a Ele. Agora, Deus é justiça. Diante do Senhor, em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, todos nós estaremos diante da justiça de Deus. A bondade de Deus é presente, nós somos alcançados pelo amor e misericórdia de Deus, mas nós seremos julgados pelo que Deus estabeleceu, não pelo que você acha que está certo. Agora, irmãos, em seguida, o que ele faz? É interessante que ele consegue dar o passo, ele chama a atenção, ele prende a atenção e agora ele distorce. Vocês não vão morrer. Em seguida, ele mostra que a morte não é morte, é conhecimento. Olha que tremendo. Dá vontade de... Não, Jesus já fez isso. Eu não tenho poder, mas Jesus nós temos. Irmãos, ele não nega. Aliás, ele nega a morte dizendo que nada, vocês não vão morrer não, vocês vão ficar mais sabidos. Desobedece a Deus se vocês vão ficar muito sabidos. Desobedece a Deus, desobedece os pastores, vocês vão ficar mais sabidos. Olha, meu irmão, eu tremo e temo dentro da palavra de Deus. Se eu estou brincando, me perdoa. Mas a palavra de Deus é aquela. Olha o que o diabo falou. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos saberão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Na realidade, ele não falou mentira, ele só não falou exatamente aquilo que ele não sabia. O diabo, ele é limitado, ele não conhece todas as coisas. Mas, queridos irmãos,
E quando eu penso nisso, aí eu comecei a pensar, hoje, da mesma forma, somos levados a crer nos nossos absolutos. Relativamos, destruímos a verdade da palavra de Deus ao nosso bel prazer. Como resultado, deixamos de estar em comunhão com Ele e com a sua igreja. Isso é sério demais, queridos irmãos, por favor. É sério demais. Aí vem logo o terceiro passo, a incredulidade. A sedução aliada ao desejo de Eva. É interessante que Eva, olha só como é que as coisas vão caminhando. Eva, aliada com o desejo de conhecer mais, já não acreditando na palavra de Deus, já desconstruindo tudo aquilo que aquele relacionamento. Irmãos, quando a gente lê o texto, parece que foi um dia, não. Eu vejo um tempo de relacionamento com Deus. É interessante que é uma pessoa que está relacionando, quando você acha, ela já foi. Irmãos, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Estão vendo essa sedução? E quantas vezes nós somos seduzidos pela mídia, pela palavra, pela situação? Pastor Lucas não está com o cabelo branco. Eu acredito que está começando a barba também. Né? Então, pastor, é isso aqui, pastor. O senhor trabalha, mas às vezes os jovens são seduzidos por uma palavra mansa e suave, que Jesus não está chamando. Só para descontrair, queridos irmãos, eu sei que para mim está muito tenso. Irmãos, agora olha só o passo de Adão. A desobediência de Adão. Adão tolerou a situação, teve medo de corrigir, e como resultado ambos foram expulsos. Aqui Adão foi conivente. Ele ficou com medo de tomar uma posição. Meu irmão. Meu irmão, preste atenção, homens. Betel, vocês são líderes espirituais da sua igreja. Ontem minha esposa falou assim: bem, o que eu faço? Eu estou com muitas dores. Irmão, ore pela minha esposa. Tem hora que eu não consigo levantar da cama. Irmão Valdir está lá, esporou nos meus pés, dores intensas em todos os lados. Eu não sei, eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor. Remédios que eu dei, começa a passar mal da outra coisa. Eu confesso que eu me perdi, não no Senhor, mas na medicina. Então ela falou: bem, o que eu faço? Eu vou de manhã ou vou à noite? Meu amor, ora ao Senhor e fala: Deus, se o Senhor aliviar minhas dores, eu terei condições de ir nos dois. Mas, irmãos, eu tenho que ser o líder espiritual do meu lar. Eu tenho que conduzir meus filhos, as minhas noras, minhas netas. Eu dou assistência a eles, porque eu tenho essa responsabilidade, não como pastor, como homem de Deus. Querido irmão, olha para mim. Deus levantou você como um Adão, não um Adão que deixa ser influenciado, mas um Adão, o segundo Adão, que como uma pessoa de Cristo faz a diferença no seu lar. Eu tenho preocupação com isso, vocês vão ver no decorrer disso. E cuidado com as concessões que você faz. Adão fez uma concessão, e o preço que ele pagou foi muito alto. Agora, como resultado, naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Ao ultrapassar o limite que Deus estabeleceu, Adão não deu outro recurso a não ser mapear a sua situação. Toda afinidade, toda comunhão, cooperação, fidelidade revelada no capítulo 2, agora se reduz a uma fuga desesperadora. Agora, fugir da presença de Deus não é exclusivamente, não está restrito somente a Adão. Aqui eu quero que você agora abra sua mente a pensar nessa situação. A Bíblia mostra alguns homens e mulheres que fugiram da presença de Deus. O primeiro que eu, examinando a Bíblia, foi Jonas. Ele tem a mesma atitude, não é o primeiro na sequência cronológica, mas na identidade.
Porque aqui você pode se afastar de Deus numa agressão direta à palavra e uma agressão indireta à palavra. A agressão direta à palavra é quando você lê o texto e fala, não vou obedecer. Agora você pode fazer isso de forma direta ou até mesmo indireta. Você pode mapear o texto, parafrasear o texto a seu bel prazer. Queridos irmãos, Jonas foi direto. Deus falou assim, Jonas 1:2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clame por ela, porque a sua malícia chegou até o fim, até mim. O texto diz, no verso 3, no finalzinho do verso 3, que Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Por que ele fugiu? Porque ele não concordou com Deus. Ele não aceitou a justiça de Deus. E ao mesmo tempo ele sabia que Deus era um Deus misericordioso e poderia perdoar os ninivitas. Sabe aquela pessoa, não vou falar de Jesus para a irmã Alessandra, porque eu não gosto da irmã Alessandra. Não vou falar de Jesus, senão ela vai para o céu. Sabe, parece que a gente está agindo assim. Queria ter falado não de Vá, né? De Vá já ouviu bravo comigo, não é bravo não. Irmãos, preste atenção nisso. Então Jonas deliberadamente resolveu não aceitar Deus. Ele é misericordioso, é bondoso, não concorda com isso. Agora, irmãos, os discípulos fugiram da presença de Deus porque tinham um conhecimento apenas superficial da missão. Pedro declarou que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando logo em seguida Jesus fala que vai morrer, ele fala, peraí, vai morrer por quê? Vai. Então, irmãos, às vezes as pessoas têm um conhecimento apenas parte daquilo que Deus tem para a igreja. Os irmãos sabem onde Deus vai levar essa igreja daqui a 10 anos? O pastor sabe. Eu não sei. O pastor sabe. A diretoria sabe um pouquinho só, viu, meus irmãos? Só um pouquinho. É o Deus sabe através do seu pastor. E Deus também vem trazendo o pastor Lucas. O pastor Lucas sabe onde quer levar essa juventude daqui a 10 anos. Não é isso? Os líderes de ministério sabem onde quer levar a sua classe até o ano que vem. Ele só consegue até o ano que vem, amém? Fiquem tranquilos. Você consegue ter uma visão menor. Mas Deus sabe onde o pastor quer levar a igreja. Então os discípulos fugiram e alguns fogem. Não estou entendendo nada, eu vou sair desse barco. Irmãos, Dema me chamou muita atenção, porque Dema era cooperador de Paulo. Demas, ele era um dos cooperadores. Demas conhecia a elite teológica da sua época. Demas andava assim com Paulo, com Lucas. Demas estava ali presente. Irmãos, o que Demas fez? Talvez alguns jovens estão fazendo isso. Está com a elite, tem um pastor fantástico, é o pastor Lucas. Menino que eu amo muito. Agora estão dando vozes a outras vozes. Irmãos, é interessante observarmos isso, que Demas, tendo amado o presente século, olha o que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, 10, porquanto Demas, tendo amado o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica. Irmãos, é sério, queridos irmãos. Estou tentando descontrair os irmãos, mas é muito sério. Agora, irmão, vamos pensar, por exemplo, Moisés. É uma fuga indireta. Moisés foi convocado para liderar o povo, mas ele falou, Deus, eu não consigo, sou incapaz. Quantas pessoas estão fugindo do propósito de Deus, dizendo, eu não posso, sou incapaz. Olha, Elias, estava cansado, esgotado, ele foi, se esconde numa caverna e diz, eu estou sozinho. Irmãos, quantos líderes estão cansados, esgotados, já não acreditando mais, falando, eu não quero fazer mais nada, eu quero me esconder, eu quero botar minha cabeça dentro, como a esconder de tudo, que eles estão cansados. Corrige você, se coloca na presença de Deus. Talvez você está em pecado, e por estar em pecado está cansado. Pensa nisso. Elias estava cansado. Olha a vida de Elias, um guerreiro, mas cansou. Uma mulher falou, vou te matar, vai, tchum, fugiu. Irmãos, João Marcos. Pastor Lucas, quando eu pensei em João Marcos, pensei na nossa juventude. Porque, queridos irmãos, João Marcos era um jovem, na sua juventude, ele está entre os maiores homens agora. Imagina o jovem,
Galécio, se fosse mais novo, gostaria de estar lá em Galécio, caminhando com Paulo aí no lugar de João Marcos, hein? Irmãos, João Marcos caminhava com Paulo, jovem. Você, junior, está caminhando com o pastor Lucas. Você, jovem, extrai o que você pode desse jovem. Mas, irmãos, esse jovem estava caminhando, só que ele cansou. Eu cansei, pastor, não vou fazer mais nada não, estou cansado. Eu perdi a alegria de ir no full house, perdi a alegria do sábado à noite, perdi a alegria, pastor. Mas sabe o que aconteceu com João Marcos? João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Esse homem de inútil tornou útil. Ele restaurou sua identidade. E Deus quer fazer com você isso nessa manhã. Queridos irmãos, você sabe por que todos eles fizeram isso? O único motivo que levou tudo isso é não ser direcionado pela palavra de Deus. A quebra da aliança de fidelidade à palavra de Deus traz destruição. A quebra, aliança, fidelidade à palavra de Deus traz destruição. Seja por desobediência direta, como Adão, Jonas, seja de forma indireta, através do cansaço, da incapacidade, do medo, como Moisés, da discórdia com a liderança, como João Marcos, do interesse pelo mundo, propósitos pessoais, ou simplesmente não compreendem como discípulos. Infelizmente, irmãos, esses problemas estão presentes. Hoje as igrejas estão vivendo um tempo de fugas, de grande evasão, principalmente por abandonar a palavra de Deus. Ao abandonar a palavra de Deus, vem as outras consequências. Os personagens bíblicos citados acima, exatamente aconteceu, eles abandonaram a palavra de Deus. Em algum momento Elias já não confiava que Deus tinha poder para libertá-lo da mulher e Acabe. Moisés, Deus falou: Moisés, toque, fale a pedra. Moisés vai, bate na pedra, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. No momento de cansaço, esgotamento espiritual, irmãos, nós podemos ver isso. Agora, irmão, só que tem um problema que eu quero que vocês abram os olhos agora. Irmão, quando nós abandonamos a palavra de Deus, traz consequências. Mas não só para mim, traz consequência também para as pessoas a partir de mim. Por exemplo, Adão e Eva, eles foram expulsos. O que mais? A natureza, os animais também foram contaminados, sofreram. Agora, o pior é que todos os seres humanos também, por exemplo, o pecado entrou no mundo e estendeu a toda a humanidade, Romanos 5,12. Todos estão separados da glória de Deus, Romanos 3,23. Essa separação mergulhou a humanidade num profundo caminho de depravação, Romanos 3, 9 e 12. Como final, a humanidade está condenada à morte, separação eterna de Deus, Romanos 6, 23, Apocalipse 10, 20, 10 a 15. Agora, irmãos, Moisés foi impedido. Eu estava vendo Moisés, depois fui lá em Deuteronômio. Ele falou assim: Deus fala assim para Moisés, porém você não entrará. É interessante que Deus fala algo lá, mas Deus repete em Deuteronômio. Deuteronômio é repetição dos livros. Então ele fala assim: você não vai entrar não, viu, Moisés? Você não vai nem descer, você daqui vai desaparecer. Irmãos, agora preste atenção nesses exemplos bíblicos. Quando você separa da palavra de Deus, olha o que acontece. Uma geração deixou de entrar na terra prometida, Números capítulo 14, verso 20 a 38. Uma geração deixou. Aquele grupo que saiu do Egito, somente quem tinha idade de 20 anos para cima entraram, a não ser a família de Josué e Caleb. Por quê? Porque desobedeceram a palavra de Deus. Ao desobedecer a palavra de Deus, eu estou dando sentença de morte à minha geração. Irmãos, Corã, Datã, Abirão, quer ler a história desses homens? Vai lá em Número capítulo 16. Esses homens questionam da palavra de Deus, da liderança de Moisés, do sacerdote de Arão. Ele questiona, e ao questionar, Deus fala assim: tá bom, vamos fazer. Deus dá a oportunidade de você pensar, viu, meu irmão? Aí o que acontece? Eles mantêm firme na posição deles, não retroagiram.
A Bíblia diz que morreu 250 pessoas. Abriu a boca a terra, engoliu todo ele e a sua família. Aí o povo reclama: pastor foi duro, pastor foi duro, Deus foi duro. Sabe o que aconteceu? O texto diz que morreram 14.700 pessoas. Número capítulo 16, verso 49. Morreu 14.700 pessoas. 3 homens levaram à morte 15.000 pessoas, porque desobedeceram a palavra de Deus. Irmãos, o período de Juízes, o texto diz que depois da geração de Josué, lá no capítulo 2, o verso 10 diz que surgiu uma geração que não conhecia a palavra de Deus, e como consequência, o livro de Juízes é o período neutro da história do povo de Israel. O último versículo diz que cada um fazia o que estava na cabeça. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sigo, ou eu não sigo. Sim, sim, não, não. Eu tenho que decidir. Não existe espaço em cima do muro na vida cristã. Irmãos, agora, olha o perigo para a família. Olha o perigo para a família. Meu irmão, se você está abandonando a igreja do Senhor, e você vai entender porque eu estou citando tanto igreja, eu vou te mostrar. Quando você aceita Cristo, você vai para onde? Você aceitou Cristo, você tem 2 lugares para ir. O certo é ir para o céu, não é isso? Gostaram da pessoa da ideia, Rodrigo? Não é bom não, né? Eu também quero ir para lá, mas eu quero esperar um pouquinho. Mas irmãos, presta atenção numa coisa: se eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou para onde? Antes de vocês responderem, quero ler alguns textos. Irmãos, por que a igreja? Porque é incoerência segundo as Escrituras. Agora eu vou usar a Bíblia. É incoerência segundo as Escrituras associar Deus longe da sua igreja. Não tem como você ter relacionamento com Deus e ter relacionamento com a igreja. Cristo é a pedra angular. Se você está com Deus, você tem que estar na igreja. Se é na igreja Betel, chega para o seu pastor: pastor, eu quero agradecer, o Senhor me abençoou. Pronto, resolve a sua situação. Mas se é aqui, irmãos, firma as suas estacas. Irmãos, olha o que pode, é uma incoerência. Por quê? Aonde eu vou exercer os mandamentos recíprocos, que são 25 mandamentos: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, ajudai uns aos outros, corrigir uns aos outros. Irmãos, eu como pastor estou como temor e tremor, porque eu estou exortando os irmãos, porque eu estou acordando os irmãos. As últimas mensagens que Deus tem me dado tem me incomodado bastante. Eu não sei o que Deus quer com isso. Aonde eu vou exercer uns aos outros se não for na igreja, irmãos? A quem eu vou prestar conta? Isso é muito sério. Você, homens, mulheres, olha para mim agora. A quem você vai prestar conta? Se você está com problema no casamento, aí você não vai na igreja nenhuma. Está com problema, você vai conversar com quem? Aí você pega um divorciado da vida. Ele vai fazer o quê? Vai mandar você divorciar. Você tem que ser feliz. Ou pega uma pessoa que possa orientar: não, você tem que ser feliz, vai fazer a sua vida. Agora, o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, como que eu vou viver longe da palavra? Agora, onde eu vou aprender isso? Irmãos, se eu não leio a palavra, se eu só estou aprendendo aquilo que as novelas traz, novela com temas bíblicos, se eu não faço meu ano bíblico, se eu não medito, se eu não ver, eu vou aprender aonde, irmão? Você vai aprender aonde? Nas redes sociais. Aí você vai ver o que aconteceu daqui a pouco com aquele que fica só em redes sociais. Irmãos, presta atenção numa coisa: ter Deus e não estar na igreja, alguma coisa está errada na tua vida. Acerta com o pastor e dá uma direção à tua vida. Irmãos, agora, estranho para mim, queridos irmãos, é entregar sua vida a Cristo, saber que você não é mais estrangeiro, peregrino, é concidadão dos salvos, é da família de Deus. Agora eu vou perguntar a você: quando você
entrega a vida a Cristo, você vai para onde? Vai para casa? Vai para o céu? Vai para o mundo ou vai para a igreja? Você, se está no mundo, vai continuar no mundo, meu irmão. Considera a possibilidade de não ser salvo. Se você está em casa, você está chateado com quem? Com o pastor? Está chateado com o líder da igreja? Está chateado comigo? Está chateado com os irmãos? Resolva isso. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que nós vamos desenvolver. Sabe por quê? A Bíblia diverte. Olha o que a Bíblia diverte. Aqui começa nas gerações. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Essa palavra estará no teu coração e tu inculcarás ao teu filho, no andar, no caminhar, no falar. Aí a papai chega assim, o filho chega, papai, você não vai na igreja? Não. Estou aborrecido com o pastor. Aí o que o filho faz? Eu também não vou na igreja não, estou aborrecido com o pastor. Não sei porquê, mas meu pai está, eu estou também. É isso, irmão. Pessoas estão deixando de estar na igreja e estão aborrecidas com alguém. Mas a palavra de Deus diz, a palavra estará no teu coração e tu inculcarás ao teu filho. Agora, irmão, sabe qual é o texto que mais me preocupa? São Isaías 59, 21, que é o meu texto hoje. Pois é meu texto. Que diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor, o meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Amém? Aqui está dizendo que eu sou responsável pelos meus filhos, eu sou responsável pelas minhas netas, eu sou responsável pela minha bisneta, tataraneta, até a volta de Cristo. Irmãos, eu estou mexendo em tudo que eu faço, eu penso na minha geração. Eu não deixo de viver com a minha esposa, amém? Nós temos nosso tempo especial, mas eu sempre penso na minha geração. E louvo a Deus porque meus filhos já assumiram a mesma aliança com Deus, baseado em Isaías 59, 21. Agora, irmão, deixar de estar na casa do Senhor está dando início a uma condenação da sua geração. Abandonar a Deus não afeta somente aquele que o abandonou, mas a toda a sua geração. Pois em cada casa, pois pais que ficam em casa estão aborrecidos com o pastor, com o líder, com outro irmão, está colocando a sua família no princípio de condenação. Mas Deus quer mudar a sua história hoje de manhã. Amém. A palavra de Deus diz: então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Queridos irmãos, o verso 9 mostra Deus dando um novo recomeço. Uma desobediência direta da palavra de Deus condenou não somente Adão, mas a sua geração, que somos nós. A desobediência direta de Jonas não mudou os planos de Deus para Nínive, mas Jonas continuou ainda chateado. No céu eu vou perguntar como é que ele resolveu isso. Agora, uma desobediência talvez você esteja como Elias, cansado. Está cansado, chateado. Talvez você estava como Moisés, sentindo incapaz. Talvez você está como João Marcos, com discórdia com a liderança. Seja liderança pastoral, ministérios, seja diaconal, seja um dos irmãos. Talvez você está como Demas, os seus propósitos não são propósitos bem claros em relação à palavra de Deus. Você quer fretar com o mundo. Talvez você ainda não compreende exatamente onde Deus quer nos levar, porque você não está compreendendo a visão pastoral. Não importa o teu motivo, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, Deus, no seu infinito amor, quer te dar a chance de um novo momento. O texto diz: então o Senhor chamou. Sabe o que essa palavra chamou no hebraico? No hebraico, essa palavra dá a ideia de identidade. É a mesma palavra que Moisés usa no capítulo 1 e também no capítulo 2. Quando Deus chama a luz de dia, as trevas de noite, como Deus chama o firmamento de céu, quando Deus chama a porção seca de terra, o ajuntamento das águas de mares, e quando Adão chama os animais, e chamou de nomes. Então, cada vez que
Deus chama o juntamento das águas de mares, que nós conhecemos como mares, ninguém vai falar outro nome. Água é mar, não é terra. Então, hoje nós conhecemos o leão como leão, porque esse nome foi colocado para ele. E sabe quem você é? Sabe qual a sua identidade? Você é amada do Pai, é amado do Pai. Deus saqueou das trevas para a luz de Jesus Cristo de Nazaré, não outro Jesus. Amém. Você tem o DNA de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Você foi criado para glorificar o nome de Deus, para a glória de Deus, e não para a glória do mundo, de Satanás e das carnes. Você foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, por meio da fé, reconhecendo que é pecador. Você tem um novo nome escrito no livro da vida. Você não é qualquer pessoa. Você é um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas que é admirável aquele que o chamou das trevas para a luz. Você não é mais estrangeiro, você é filho amado do Pai. Você é cidadão do céu. Você tem a sua identidade restaurada, viu, meu irmão? Tem a tua identidade restaurada. Deus quer algo novo na tua vida hoje. Você não vai romper este ano da forma que você está caminhando agora, porque talvez você começou muito bem, agora está desanimado. Deus nesta manhã vai fazer algo especial, sobrenatural, sabe? Deus quer curar pessoas nesta manhã. Irmãos, eu gosto de ensinar a palavra. Mas Deus tem me dado um direcionamento em relação à pregação, e Deus está dizendo que vai curar pessoas que precisam serem restauradas. As pessoas estão dentro de casa e estão deixando de ocupar seu espaço, não no banco, mas no reino de Deus, salvando vidas e consagrando sua vida ao Senhor.